Dom José Falcão. Jesus teve irmãos de sangue? A fé da igreja diz que não. Jesus é filho unigênito e primogênito de Maria Santíssima. Primogênito, o primeiro gerado. Dizer que alguém é primogênito não significa necessariamente dizer que depois dele vieram outros. É o caso do filho único. O filho único é o primeiro e é o único. Jesus é primogênito e unigênito, o único que foi gerado de Maria Santíssima. A questão dos chamados irmãos de Jesus, por exemplo, Marcos capítulo 6, versículo 3, onde é dito, não são os seus irmãos, Tiago, etc., o episódio de Nazaré da Galileia, quando os conterrâneos de Jesus ficam impressionados com a sua sabedoria, etc. A palavra irmão, em língua portuguesa, tem pelo menos 11 significados. Entendeu, irmão? Irmão na fé. Irmão na fé, irmão segundo a pátria dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. A pátria, poeticamente, no hino nacional, é chamada de mãe. Se é mãe de todos nós, todos somos irmãos. No mundo bíblico, irmão pode significar da mesma natureza humana. Nesse sentido, Adão e Eva são nossos pais. Irmãos pode significar a expressão membros da mesma nação. Portanto, todos os israelitas, todos os hebreus são irmãos. Irmãos podem significar também da mesma tribo. Ló era sobrinho de Abraão e Abraão chama Ló de seu irmão. Abraão é tio de Ló. Membros da mesma tribo, membros do mesmo exército, enfim. O grego adelphos, a palavra adelphos em grego tem várias acepções. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, mas nunca chama ninguém de filho de Maria, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é filho único, tanto é, dentre tantas outras provas, que Jesus diz na cruz, a respeito de João, que é irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, portanto, filhos de uma outra mulher e de um outro homem, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo que Jesus amava a recebeu em sua casa. Isso não se admitiria se Jesus tivesse um irmão sanguíneo. Ele certamente diria, cuide do meu irmão, cuide minha mãe, meu irmão de sangue vai cuidar da senhora. Mas ele não disse isso para ninguém que estava do lado da cruz, senão a São João. Claro, esse estudo para provar minuciosamente que Jesus foi filho único precisaria de uma investigação da Escritura, mas a fé da Igreja Católica, com sólidos, com abundantes fundamentos do Antigo e do Novo Testamento e também da patrística, afirmamos com toda a categoria, com toda certeza, com toda segurança, na Escritura e na unânime tradição da Igreja, nosso Senhor Jesus Cristo foi o único que nasceu de Maria Virgem. Portanto, o que a Bíblia chama de irmãos são parentes de Jesus, primos, tios, familiares próximos, mas nenhum deles nasceu de Maria Virgem, somente ele. Pode aplaudir, pode aplaudir. Gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Eu queria colocar só uma coisa que eu aprendi com Dom Estevão Bittencourt. Meu professor e diretor espiritual, ele. Diretor espiritual meu por pelo menos 30 anos. Dom Estevão, ele contava o seguinte, algo que foi narrado por Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, lá do século IV. Eusébio conta que um historiador judeu do século II, chamado Egesipo, narra, aliás, é considerado santo Egesipo, era judeu, se convertido. Ele diz que Egesipo, um historiador do século II, dizia que
Cleófas, aquele discípulo de Emaús, era irmão de São José. E Cleófas tinha 4 filhos. 3 seriam apóstolos. Tiago menor, Judas Tadeu e Simão menor. E um quarto que chamava José, que Marcos cita. Então, se eram irmãos, filhos de Cleófas, Cleófas irmãos, eram primos de Jesus. É uma explicação que exegito do século II coloca aí, também corrobora tudo isso, né?